aprendendo a exercitar a gratidão no meio das dificuldades, por meio dos salmos. O peso invisível da insatisfação. Tem algo dentro de você que está cansado. E não é só o corpo, é a alma. É como se você estivesse vivendo no automático, cumprindo responsabilidades, tentando dar conta de tudo. Mas por dentro, existe um peso constante que não vai embora. Você acorda, segue o dia, resolve problemas, tenta se manter firme. Mas sempre há uma sensação de que algo não está no lugar. E talvez o mais difícil seja isso. Você nem sempre consegue explicar exatamente o que está sentindo. É um cansaço que não se resolve apenas com descanso. É uma inquietação que permanece, mesmo quando tudo aparentemente está sob controle. E aos poucos, sem perceber, algo começa a mudar dentro de você. A sua paciência diminui, a sua alegria fica mais rara. Aquilo que antes te fazia agradecer, hoje parece pequeno. Aquilo que antes te enchia de esperança, hoje não tem mais o mesmo efeito. E então, quase sem notar, a sua mente começa a focar mais no que falta do que no que já foi feito. Você começa a pensar mais nos problemas do que nas respostas, mais nas perdas do que nas provisões. E aqui está o ponto mais delicado de tudo isso. Você não decidiu viver assim. Você apenas foi se acostumando a carregar peso, se acostumando a lidar com frustrações, se acostumando a esperar o pior, se acostumando a viver com uma sensação constante de que nunca é suficiente. E quando essa mentalidade se instala, a gratidão começa a desaparecer. Não porque não existam motivos para agradecer, mas porque o seu olhar foi treinado para enxergar outra coisa. E deixa eu te dizer algo com muita clareza, porque isso pode mudar tudo a partir de agora. Quando a gratidão desaparece, a sua percepção de Deus também começa a se distorcer, porque você passa a enxergar a vida apenas pelo que ainda não aconteceu, e esquece de tudo aquilo que Deus já fez, já sustentou, já protegeu, já restaurou. E então qualquer dificuldade parece maior do que deveria. Qualquer espera parece mais longa do que realmente é. Qualquer silêncio de Deus parece abandono. Mas a verdade é que Deus não mudou. O que mudou foi a forma como você está enxergando. E é exatamente aqui que começa a transformação. Porque existe um caminho capaz de reposicionar o seu coração, mesmo quando as circunstâncias continuam difíceis. Existe uma forma de atravessar dias pesados sem perder a paz. Existe uma maneira de viver sem ser consumido pela insatisfação. E esse caminho não é novo. Ele está registrado há séculos nas palavras de homens que também enfrentaram dor, medo, perdas e incertezas, mas que aprenderam a transformar tudo isso em algo poderoso. Os Salmos não são textos escritos por pessoas que tinham uma vida perfeita. São orações de quem chorou, de quem questionou, de quem se sentiu perdido, mas decidiu não permanecer nesse lugar. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não que a sua vida mude de uma hora para outra, mas que o seu coração aprenda a responder de forma diferente. Porque antes de qualquer mudança ao seu redor, existe uma mudança que precisa acontecer dentro de você. E é isso que nós vamos começar a fazer agora. Quando o coração perde a capacidade de enxergar, existe um momento na vida em que o problema deixa de ser apenas aquilo que está acontecendo ao seu redor e passa a ser a forma como você está enxergando tudo. E isso é mais sério do que parece, porque quando o coração começa a se acostumar com a frustração, com o peso, com a sobrecarga, ele também começa a perder algo muito precioso: a sensibilidade. Você ainda está vivendo, ainda está seguindo em frente, ainda está tentando, mas já não consegue perceber as pequenas coisas como antes. Aquilo que antes te fazia parar e agradecer, hoje passa despercebido. Aquilo que antes era motivo de alegria, hoje parece comum demais para ser valorizado. E aos poucos, sem que você perceba, a sua visão vai sendo afetada. Não é que Deus parou de agir, é que você parou de notar. E isso acontece de forma silenciosa. A mente começa a filtrar tudo com base na dor. O coração
começa a interpretar tudo com base no cansaço. E quando você menos espera, a sua realidade inteira passa a ser construída em cima daquilo que está dando errado. Você olha para o seu dia e vê problemas. Você olha para o seu futuro e vê incerteza. Você olha para si mesma e vê limitações. E aquilo que Deus está fazendo, sustentando e construindo, vai ficando em segundo plano. É como se a sua alma tivesse sido treinada para enxergar apenas o negativo. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. Isso não é apenas emocional, isso é espiritual. Porque quando você perde a capacidade de enxergar, você também perde a capacidade de agradecer. E quando você perde a capacidade de agradecer, a sua conexão com Deus começa a enfraquecer. Não porque Deus se afastou, mas porque a sua percepção dele foi sendo ofuscada. Os salmos mostram exatamente esse processo acontecendo, mas também mostram o caminho de volta. No Salmo 103, Davi começa dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Percebe o que ele está fazendo? Ele está falando com a própria alma. Ele está se lembrando, intencionalmente, de não esquecer. Porque o esquecimento espiritual não acontece de uma vez só. Ele acontece aos poucos, quando você para de trazer à memória aquilo que Deus já fez. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você não deixou de amar a Deus. Você não deixou de crer. Mas você deixou de lembrar. E quando você deixa de lembrar, a gratidão desaparece. Mas existe uma saída. E ela não começa com uma mudança nas circunstâncias. Ela começa com uma decisão. A decisão de reaprender a enxergar. E isso não acontece automaticamente. Não acontece por emoção. Não acontece quando tudo melhora. Isso acontece quando você decide treinar o seu olhar, mesmo em meio à dificuldade. E é aqui que muita gente trava. Porque espera sentir vontade de agradecer para começar. Mas a verdade é que, se você continuar esperando sentir, você pode passar muito tempo sem viver aquilo que Deus já está te oferecendo agora. E isso nos leva a uma verdade que confronta, mas também liberta. Uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vive a sua fé a partir de hoje. A verdade que ninguém quer ouvir. Gratidão não é natural. Existe uma expectativa silenciosa que muita gente carrega sem perceber. A de que a gratidão deveria surgir de forma espontânea, como se fosse algo automático, como se dependesse apenas do momento certo, da sensação certa, das circunstâncias certas. Mas a verdade é outra, e ela precisa ser dita com clareza. A gratidão não é natural. Natural é reclamar. Natural é focar no que falta. Natural é perceber primeiro o problema, o incômodo, a dor, a frustração. Isso faz parte da condição humana. A mente foi treinada para identificar ameaças, para se proteger, para antecipar o que pode dar errado. E quando essa lógica se mistura com as pressões da vida, com as decepções acumuladas, com o cansaço emocional, o resultado é previsível, um coração inclinado à insatisfação. Por isso, esperar que a gratidão apareça sozinha é um erro, porque ela não nasce do acaso, ela nasce de decisão. E é exatamente aqui que começa a maturidade espiritual. Quando você entende que não pode depender do que sente para definir como vai responder à vida. Porque se você vive apenas reagindo ao que sente, você será conduzida pelas circunstâncias. Mas quando você decide agir além do que sente, você começa a conduzir o seu coração. E isso muda tudo. Nos Salmos, você não encontra pessoas que sempre estavam bem. Você encontra pessoas que estavam em guerra, em fuga, em dor, em dúvida. Mas em meio a tudo isso, elas faziam algo que parece simples, mas é profundamente poderoso. Escolhiam agradecer. Não porque sentiam vontade, mas porque entendiam que essa escolha sustentava a alma. No Salmo 34, Davi declara: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele não diz, quando tudo estiver bem. Ele não diz, quando eu me sentir forte. Ele diz, em todo o tempo. Isso não é emoção.
Isso é decisão. E talvez você precise ouvir isso hoje com muita sinceridade. Você não precisa esperar a sua vida melhorar para começar a agradecer. Você precisa começar a agradecer para não ser consumida enquanto a vida ainda está difícil. Porque a gratidão não é uma reação ao que acontece fora. Ela é uma postura que protege o que está dentro. E quando você entende isso, algo começa a se alinhar. Você para de depender de circunstâncias perfeitas para ter paz. Você para de esperar momentos ideais para se conectar com Deus. Você começa a desenvolver uma fé mais firme, mais consciente, mais resistente. Mas isso exige algo de você. Disciplina. Disciplina para parar quando a mente quer acelerar. Disciplina para lembrar quando tudo dentro de você quer esquecer. Disciplina para agradecer, mesmo quando não há emoção nenhuma sustentando essa escolha. E aqui está o ponto mais importante. No começo, pode parecer estranho. Pode parecer forçado. Pode parecer que não é verdadeiro. Mas não é sobre parecer. É sobre construir. Porque aos poucos, aquilo que começa como decisão se transforma em hábito. E aquilo que se torna hábito começa a moldar o seu coração. E quando o seu coração muda, a sua forma de viver também muda. E agora, você começa a estar pronta para algo ainda mais profundo. Porque existe um lugar nas Escrituras onde você vai aprender exatamente como viver isso de forma real, honesta e prática. Um lugar onde a dor não é ignorada, mas também não tem a última palavra. Os Salmos. O lugar onde a dor não é negada, mas redirecionada. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem na vida espiritual. Acreditar que precisa estar bem para se aproximar de Deus. Como se a dor fosse um impedimento. Como se a confusão fosse um sinal de fraqueza. Como se a fé verdadeira não tivesse espaço para questionamentos. Mas quando você olha para os Salmos, essa ideia cai por terra. Os Salmos não foram escritos por pessoas que estavam sempre fortes. Foram escritos por pessoas reais, que sentiram medo, que enfrentaram perdas, que viveram momentos de angústia profunda. Pessoas que choraram, que perguntaram, que não entenderam o que estava acontecendo. E ainda assim, se aproximaram de Deus. Esse é o ponto que muda tudo. Elas não esperaram a dor passar para buscar a presença. Elas levaram a dor para a presença. E isso é completamente diferente. No Salmo 13, Davi começa dizendo: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ele não esconde o que está sentindo. Ele não tenta parecer forte. Ele não espiritualiza a dor de forma superficial. Ele expõe. Ele abre o coração. Ele fala exatamente como está por dentro. Mas ele não termina ali. Mais adiante, ele declara: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Percebe o movimento? Ele começa na dor, mas não termina nela. E é exatamente isso que os Salmos ensinam. Você não precisa negar o que está sentindo. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa esconder o peso que está dentro de você. Mas você também não pode permanecer nesse lugar. A dor pode ser o ponto de partida, mas não pode ser o destino final. Os Salmos mostram um caminho, um processo, uma transformação que acontece quando você decide não guardar a dor dentro de si, mas levá-la diante de Deus. E isso muda completamente a forma como você lida com tudo. Porque quando você guarda, a dor te sufoca, mas quando você entrega, ela começa a ser transformada. E aqui está algo muito importante que você precisa entender. Os Salmos não são apenas textos para serem lidos. Eles são modelos para serem vividos. Eles te ensinam a orar quando você não sabe o que dizer. Te ensinam a se posicionar quando tudo dentro de você quer desistir. Te ensinam a transformar sentimentos confusos em palavras que alinham o seu coração com Deus. E é exatamente por isso que a gratidão aparece ali, mesmo em meio à dor, não como negação, mas como direção. A gratidão nos Salmos não surge porque tudo foi resolvido.
Ela surge porque no meio do processo, o coração decide se lembrar de quem Deus é, e isso muda o rumo da alma. Talvez você tenha tentado lidar com tudo sozinha até aqui. Talvez tenha guardado sentimentos, acumulado pensamentos, carregado pesos que ninguém viu. Mas hoje, você está sendo convidada a fazer diferente. A não apenas sentir, mas redirecionar. A não apenas viver a dor, mas levá-la para o lugar certo. E quando isso começa a acontecer, algo dentro de você começa a mudar. Porque não é só sobre o que você está enfrentando, é sobre como você está respondendo. E essa resposta pode ser o ponto de virada que você tanto precisa. O ponto de virada, quando a alma decide responder diferente. Existe um momento decisivo que separa quem permanece preso no peso, de quem começa a viver transformação. Esse momento não acontece quando tudo melhora. Ele acontece quando, mesmo sem ver mudança do lado de fora, algo dentro de você toma uma decisão diferente. Porque até aqui, talvez você tenha vivido reagindo ao que acontece, reagindo ao que sente, reagindo ao que os outros fazem ou deixam de fazer. E viver assim cansa, porque você perde a sensação de direção. Você se sente refém das circunstâncias. Um dia está bem, no outro está mal. Um momento tem fé, no outro está cheia de dúvidas. E isso não significa que você não ama a Deus. Significa que você ainda não aprendeu a governar o seu interior. E é exatamente aqui que acontece o ponto de virada. Quando você entende que não pode controlar tudo o que acontece fora, mas pode escolher como responde dentro. Isso é responsabilidade espiritual. Isso é maturidade. Isso é sair da posição de quem apenas sente e entrar na posição de quem decide. Nos Salmos, isso aparece de forma muito clara. No Salmo 42, o salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Percebe o que está acontecendo aqui? Ele não está negando o abatimento. Ele está confrontando. Ele está conversando com a própria alma. Ele não aceita simplesmente o estado em que está. Ele não se entrega completamente à emoção. Ele decide reposicionar o que está dentro dele. Isso é poderoso, porque mostra que você não precisa ser dominada pelo que sente. Você pode direcionar o que sente. E esse é um dos maiores desafios da vida espiritual. Porque é muito mais fácil seguir o fluxo da emoção do que parar, refletir e escolher uma resposta diferente. Mas é exatamente isso que transforma tudo. Quando você decide não alimentar o pensamento que te enfraquece. Quando você decide não repetir a reclamação que te prende. Quando você decide não reforçar a visão negativa que distorce a realidade. Você começa a criar um novo caminho dentro de si. E no início, pode parecer difícil. Pode parecer que você está lutando contra você mesma. E de certa forma, está. Mas essa luta não é contra você. É por você. É pela sua paz, é pela sua fé, é pela sua saúde emocional e espiritual. Porque toda vez que você decide responder diferente, você enfraquece aquilo que te aprisionava e fortalece aquilo que pode te sustentar. E é aqui que a gratidão começa a ganhar um novo significado. Ela deixa de ser apenas uma ideia bonita e passa a ser uma ferramenta de posicionamento. Uma forma prática de dizer: eu não vou me deixar ser levado apenas pelo que estou sentindo agora. Eu escolho lembrar, eu escolho confiar, eu escolho agradecer. E quando essa escolha começa a se repetir, algo se consolida dentro de você. Uma força silenciosa, uma estabilidade nova, uma fé que não depende mais tanto das circunstâncias. Mas existe um detalhe importante. Essa escolha não é confortável. Ela exige algo que muita gente evita: coragem. Coragem para agir diferente quando tudo dentro de você quer reagir igual. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. O convite escondido no caos. Voltar para o centro. Existe algo que o caos revela que a tranquilidade muitas vezes esconde. Quando tudo ao redor está incerto, quando as respostas não vêm, quando o silêncio permanece,
aquilo que está dentro de você começa a aparecer com mais clareza. E por mais desconfortável que seja, isso não é um problema. É um convite. Porque, no meio da confusão, Deus não está apenas interessado em resolver a sua situação. Ele está interessado em reposicionar o seu coração. Talvez, sem perceber, você foi se afastando do centro. Não de forma consciente, não de forma intencional, mas aos poucos. Pequenas decisões tomadas sem consultar a Deus. Pequenos momentos em que você confiou mais na sua própria capacidade do que na direção dele. Pequenas escolhas guiadas mais pela urgência do que pela fé. E isso não te fez abandonar a Deus, mas te fez perder a centralidade dele. Você continuou acreditando, continuou buscando, mas já não estava mais completamente alinhado. E quando o centro se perde, a direção começa a se confundir. Por isso, o caos que você está vivendo agora pode não ser apenas um problema a ser resolvido. Pode ser um sinal de que algo precisa ser ajustado dentro de você. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba a ordem. Primeiro, o reino. Primeiro, Deus no centro. Depois, as outras coisas se alinham. Mas quando essa ordem se inverte, tudo começa a ficar mais difícil. Você passa a buscar respostas antes de buscar presença. Passa a querer direção antes de alinhar o coração. Passa a tentar resolver antes de se posicionar corretamente diante de Deus. E isso gera desgaste, porque você está tentando organizar a sua vida a partir de um lugar desalinhado. E aqui está o convite. Não é para você resolver tudo agora. É para você voltar para o centro. Voltar para um lugar onde Deus não é apenas uma parte da sua vida, mas a base de tudo. Onde você não busca apenas respostas, mas relacionamento. Onde você não se aproxima apenas quando precisa decidir, mas porque reconhece que precisa dele em tudo. Isso exige disciplina espiritual, exige separar tempo, exige silenciar distrações, exige intencionalidade. Não é algo automático, não acontece sem decisão. Mas quando você faz esse movimento, algo começa a mudar. A sua mente desacelera. O seu coração encontra estabilidade. A pressão começa a perder força. E pouco a pouco, aquilo que estava confuso começa a se organizar. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque você voltou para o lugar certo. E quando você está no lugar certo, a direção deixa de ser um peso e começa a se tornar uma consequência. Você para de correr atrás de clareza e começa a viver alinhamento. E nesse alinhamento, as coisas começam a fazer sentido de forma natural. Mas existe algo que ainda precisa ser ajustado dentro de você. Porque voltar para o centro não é suficiente se você ainda estiver tentando controlar tudo ao mesmo tempo. E é exatamente aqui que você vai precisar tomar uma decisão que vai definir a forma como você vai seguir daqui para frente. Gratidão como ato de coragem, não de conforto. Existe uma ideia muito comum, mas completamente equivocada, sobre a gratidão. A ideia de que ela é algo leve, natural, que flui quando a vida está tranquila. Como se agradecer fosse fácil, quase automático, quando tudo está no lugar. Mas a verdade é que a gratidão mais poderosa não nasce no conforto. Ela nasce no confronto. Ela nasce quando você está cansada, quando as coisas não estão resolvidas, quando a resposta que você esperava ainda não chegou. E mesmo assim, você decide agradecer. Isso não é fraqueza, isso é coragem. Porque é muito fácil agradecer quando tudo dá certo. Quando as portas se abrem, quando as orações são respondidas rapidamente, quando a vida parece colaborar. Mas e quando não? E quando você está no meio de um processo que não entende? Quando está esperando algo que parece não chegar? Quando está lidando com situações que fogem completamente do seu controle? É nesse lugar que a gratidão deixa de ser superficial e se torna espiritual. Porque agradecer nesse cenário não é sobre o que você vê, é sobre em quem você confia. E isso exige coragem. Coragem para não se render ao desânimo.
coragem para não se entregar à amargura, coragem para não deixar a dor definir a sua postura. Nos Salmos, essa coragem aparece de forma clara. No Salmo 56, Davi declara: Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Mas esse salmo não foi escrito em um momento de tranquilidade. Foi escrito em um momento de ameaça, de perseguição, de vulnerabilidade real. E mesmo assim, ele escolhe confiar. Ele escolhe declarar algo que vai além do que está vendo. E é exatamente isso que a gratidão faz. Ela te tira da reação imediata e te coloca em uma posição de fé. Ela não ignora a realidade, mas também não se limita a ela. E talvez você esteja esperando se sentir forte para agir diferente. Mas a verdade é que a força vem depois da decisão, não antes. Você não precisa estar bem para começar. Você precisa decidir começar para, aos poucos, ficar bem. E isso muda completamente a forma como você vive, porque você para de depender de um cenário ideal e começa a construir uma postura firme, independente do cenário. E aqui está algo que você precisa guardar com você. Toda vez que você escolhe agradecer no meio da dificuldade, você está declarando, mesmo sem palavras: Deus, eu ainda confio em Ti. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. E essa declaração, ainda que silenciosa, fortalece algo dentro de você. Uma fé mais madura, uma confiança mais sólida, uma paz que não depende mais tanto do que está acontecendo fora. Mas essa coragem precisa ser alimentada, porque se você não treinar o seu olhar, você sempre voltará para o mesmo lugar de antes. E é exatamente por isso que o próximo passo é essencial, porque não basta querer mudar. Você precisa aprender a enxergar de forma diferente, treinando os olhos para ver o que Deus não parou de fazer. Existe algo que quase ninguém percebe, mas que influencia diretamente a forma como você vive todos os seus dias. O seu olhar foi treinado pelas experiências que você viveu, treinado pelas frustrações que você acumulou, treinado pelas expectativas que não se cumpriram. E sem perceber, esse treinamento foi direcionando você a enxergar primeiro aquilo que falta, aquilo que dói, aquilo que ainda não aconteceu. Não porque você quer ser negativa, mas porque você se acostumou a sobreviver, a se proteger, a antecipar problemas, e isso, com o tempo, vai moldando a forma como você interpreta tudo ao seu redor. Só que existe uma consequência silenciosa nisso. Você começa a ignorar aquilo que Deus continua fazendo, e não porque Ele parou, mas porque o seu olhar deixou de perceber. Você acorda, respira, tem força para continuar, tem livramentos que nem percebeu, tem respostas que vieram de formas diferentes do que esperava, mas tudo isso vai ficando em segundo plano, porque a sua mente está ocupada demais tentando lidar com aquilo que ainda não se resolveu. E é aqui que a gratidão deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser um treinamento. Sim, um treinamento. Você precisa reaprender a enxergar. Precisa, de forma intencional, começar a direcionar o seu olhar para aquilo que antes passava despercebido. E isso não acontece automaticamente. Isso exige prática. Nos Salmos, vemos esse movimento acontecendo o tempo todo. No Salmo 77, o salmista começa dizendo: A minha alma recusa consolo. Ele está angustiado, perturbado, sem encontrar descanso. Mas no meio desse estado, ele toma uma decisão. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Percebe o que ele faz? Ele interrompe o fluxo dos pensamentos negativos e escolhe trazer à memória aquilo que pode reposicionar o seu coração. Isso é treinamento espiritual. Isso é disciplina emocional. Isso é sair do automático e entrar em um processo consciente de transformação. E talvez você precise começar de forma simples, parar alguns minutos do seu dia e se perguntar com sinceridade: o que Deus já fez hoje que eu não parei para perceber? Pode parecer algo pequeno, mas é exatamente aí que começa. Uma porta que se abriu, uma proteção que você nem viu,
uma força que veio quando você achava que não teria, um livramento que passou despercebido. Quando você começa a identificar essas coisas, algo muda, porque o seu cérebro começa a criar novas conexões. O seu coração começa a sair do lugar da escassez e entrar em um lugar de reconhecimento. E isso não elimina os problemas, mas impede que eles dominem completamente a sua visão. E aqui está algo muito importante. Você não está negando a realidade difícil. Você está ampliando a sua percepção. Está deixando de enxergar apenas uma parte e começando a enxergar o todo. E quanto mais você treina esse olhar, mais natural isso se torna. Aquilo que antes você não via começa a se tornar evidente. Aquilo que antes passava despercebido começa a ganhar valor. E a gratidão começa a deixar de ser um esforço pesado e passa a ser uma resposta mais frequente. Mas existe um passo ainda mais profundo nesse processo, porque não basta apenas perceber o presente. Você precisa também se reconectar com aquilo que Deus já fez no seu passado, porque existe um poder enorme em lembrar. O exercício da memória espiritual que restaura a fé. Existe algo que fortalece a fé de forma profunda, silenciosa e extremamente eficaz, e muitas vezes é negligenciado. A memória espiritual. Não a memória comum, que guarda fatos aleatórios do dia a dia, mas a memória que registra aquilo que Deus já fez na sua história. Porque se você parar para pensar com sinceridade, Deus já agiu na sua vida mais vezes do que você consegue lembrar agora. Já te sustentou em dias que você achava que não suportaria. Já te deu força quando você se sentia completamente fraca. Já abriu caminhos que pareciam impossíveis. Já te livrou de situações que você nem percebeu na hora. Mas com o tempo, você foi esquecendo. Não porque quis, mas porque a vida continuou, novos desafios surgiram, novas preocupações ocuparam espaço, e aquilo que deveria ser lembrado foi ficando para trás. E esse esquecimento tem um impacto direto na sua fé. Porque quando você esquece o que Deus já fez, você começa a duvidar do que Ele pode fazer. E é exatamente por isso que nos Salmos vemos constantemente esse movimento de lembrar. No Salmo 143 está escrito: Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Percebe o nível de intenção nisso? Não é algo automático, é uma escolha. O salmista decide parar e trazer à memória aquilo que sustenta a sua confiança. Porque ele entende algo que talvez você esteja começando a perceber agora. A fé não é construída apenas no presente. Ela é fortalecida quando você se reconecta com o passado. Quando você olha para trás e reconhece que, mesmo nos momentos difíceis, Deus estava lá. E isso muda a forma como você encara o agora. Porque você começa a perceber que não está começando do zero. Você já tem uma história com Deus. Você já tem experiências. Você já tem provas vivas de que Ele cuida, de que Ele sustenta, de que Ele age. E isso precisa ser acessado, precisa ser lembrado, precisa ser revisitado. E aqui entra uma prática simples, mas extremamente poderosa. Separe um momento do seu dia e comece a escrever. Não coisas genéricas, mas situações reais. Momentos em que você viu a mão de Deus. Momentos em que você foi sustentada. Momentos em que algo aconteceu e você sabe no fundo que não foi coincidência. No começo, pode parecer difícil lembrar, mas aos poucos, as memórias começam a voltar. E quando elas voltam, algo dentro de você se fortalece, porque você começa a perceber um padrão. Deus não te abandonou antes, e Ele não vai te abandonar agora. E isso traz segurança, traz estabilidade, traz uma paz que não depende do que está acontecendo hoje, mas se apoia em tudo o que já aconteceu. E é exatamente isso que a memória espiritual faz. Ela te tira do desespero momentâneo e te reposiciona em uma história de cuidado contínuo. Mas existe algo ainda mais profundo, porque quando essa memória começa a ser ativada, ela não muda apenas a sua fé. Ela começa a transformar o seu interior.
Mesmo que, do lado de fora, nada tenha mudado ainda. Quando a gratidão muda o ambiente interior, mesmo sem mudar o exterior. Existe uma expectativa silenciosa que muitas pessoas carregam, a de que a paz só virá quando tudo estiver resolvido. Como se fosse necessário que as circunstâncias mudassem primeiro, para então o coração finalmente descansar. Mas a caminhada com Deus revela algo diferente. Nem sempre o cenário muda imediatamente. Nem sempre a resposta vem no tempo que você espera. Nem sempre as coisas se organizam da forma que você imaginou. E mesmo assim, é possível viver de outra maneira por dentro, porque a gratidão tem um efeito que vai além das circunstâncias. Ela reorganiza o ambiente interior. Ela muda a forma como você pensa, sente, interpreta e reage. E isso é mais poderoso do que parece. Quando você vive focada apenas no problema, tudo dentro de você entra em tensão. A mente acelera, o corpo se sobrecarrega, o coração se fecha. Você começa a viver em estado de alerta constante, como se estivesse sempre se preparando para o próximo impacto. Mas quando a gratidão começa a ser praticada de forma intencional, algo começa a desacelerar. A mente encontra pausas, o coração encontra espaço. A alma começa a respirar. E isso não acontece porque tudo foi resolvido. Acontece porque você deixou de alimentar apenas aquilo que te pesa e começou a fortalecer aquilo que te sustenta. Nos Salmos, vemos esse tipo de transformação acontecendo repetidamente. No Salmo 62 está escrito: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Percebe a postura? Não é desespero, não é ansiedade, não é tentativa de controle. É um coração que aprendeu a se aquietar, mesmo no meio da incerteza. E isso não é natural. Isso é resultado de um processo. Um processo onde a gratidão começa a reposicionar a alma. Porque quando você agradece, você reconhece. E quando você reconhece, você se lembra. E quando você se lembra, você confia. E essa confiança começa a mudar tudo dentro de você. Você pode até continuar enfrentando dificuldades, mas já não se sente tão consumida por elas. Você pode até ainda não ter respostas, mas já não vive dominada pela ansiedade. Você pode até estar em um processo, mas já não se sente perdida dentro dele. E isso é libertador, porque te devolve algo que talvez você tenha perdido no caminho: estabilidade. Uma estabilidade que não depende do que está acontecendo fora, mas do que foi alinhado dentro. E aqui está algo muito importante que você precisa entender. Deus não trabalha apenas mudando circunstâncias. Ele trabalha transformando corações. Porque um coração alinhado consegue atravessar qualquer fase com mais firmeza, mais clareza e mais paz. E é exatamente isso que a gratidão começa a construir em você. Um interior mais forte, mais consciente, mais sustentado. Mas essa transformação precisa ser alimentada com algo prático, porque não basta entender, você precisa viver. E existe uma forma simples e poderosa de trazer isso para o seu dia a dia, usando algo que já está diante de você, mas que talvez você ainda não tenha aprendido a usar da forma certa. Transformando palavras em oração. Como usar os salmos na prática? Existe uma diferença muito grande entre ler algo e viver aquilo que foi lido. Muitas pessoas leem os salmos, se emocionam por alguns instantes, sentem um certo alívio, mas logo depois voltam para o mesmo padrão de pensamentos, para as mesmas preocupações, para o mesmo peso. E isso acontece porque faltou um passo essencial: transformar a leitura em oração. Porque os salmos não foram escritos apenas para serem admirados. Eles foram escritos para serem usados, para se tornarem palavras na sua boca, não apenas informações na sua mente. E quando você começa a fazer isso, tudo muda. Porque você sai da posição de espectadora e entra na posição de alguém que participa, que se envolve, que se conecta de forma real. E não precisa ser complicado. Pelo contrário, precisa ser simples
intencional e verdadeiro. Você pega um salmo, lê com atenção e então começa a transformar aquelas palavras em algo pessoal. Por exemplo, no Salmo 23 está escrito: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Você pode ler ou pode orar: "Senhor, Tu és o meu pastor. Mesmo em meio a tudo o que estou enfrentando, eu escolho confiar que o Senhor está cuidando de mim. Mesmo quando eu não entendo, eu creio que nada vai me faltar, porque a minha vida está nas Tuas mãos." Percebe a diferença? Você não está apenas repetindo. Você está se apropriando. Você está trazendo aquilo para dentro da sua realidade. Outro exemplo. No Salmo 121 está escrito: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Você pode transformar isso em oração assim: "Senhor, hoje eu levanto os meus olhos. Eu sei que o meu socorro não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem do que eu consigo fazer. O meu socorro vem de Ti, que criou tudo e que tem poder sobre todas as coisas." E quando você começa a fazer isso, algo acontece. A sua mente começa a se alinhar, o seu coração começa a se acalmar, os seus pensamentos começam a ganhar direção, porque você está substituindo aquilo que te confunde por aquilo que te sustenta, e isso precisa se tornar um hábito, não apenas em momentos de desespero, mas no dia a dia. Separe alguns minutos, escolha um salmo, leia com calma, e depois transforme em oração, com as suas palavras, com a sua realidade, com o seu coração. Não se preocupe em falar bonito. Se preocupe em ser sincera. Porque Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando conexão. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Você começa a perceber que não precisa carregar tudo sozinha. Que existe um lugar onde você pode colocar tudo para fora e, ao mesmo tempo, ser realinhada por dentro. E isso fortalece a sua gratidão, porque você começa a enxergar mais claramente quem Deus é, mesmo quando a situação ainda não mudou. Mas existe um desafio constante nesse processo, porque, mesmo com tudo isso, a sua mente ainda pode tentar te puxar de volta para o padrão antigo, para a reclamação, para o medo, para a ansiedade. E é por isso que você precisa aprender a lidar com essa batalha de forma consciente. O combate diário contra a mente que reclama. Existe uma batalha que acontece todos os dias dentro de você, e muitas vezes ela passa despercebida. Não é uma batalha visível. Não acontece ao seu redor. Acontece na sua mente. É ali que pensamentos começam a surgir, interpretações se formam, emoções são ativadas. E sem perceber, você já está reagindo antes mesmo de refletir. E quando esse processo não é interrompido, ele segue sempre o mesmo caminho. Você acorda e já pensa no que está difícil. Você enfrenta uma situação e já imagina o pior. Você olha para algo incompleto e já sente insatisfação. E assim, ao longo do dia, pequenas reclamações vão sendo construídas dentro de você. Nem sempre em voz alta, mas sempre presentes. E isso vai moldando o seu interior, vai drenando a sua energia, vai enfraquecendo a sua fé, vai alimentando uma visão cada vez mais pesada da vida. E aqui está algo que você precisa entender com muita clareza. Se você não governar a sua mente, ela vai governar você. E a mente, quando não é direcionada, tende a voltar sempre para o negativo. Por isso, o combate não é contra a vida. É contra os pensamentos que distorcem a forma como você enxerga a vida. E esse combate exige atenção, exige consciência, exige decisão. No Salmo 19 está escrito: "Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor." Percebe o nível de responsabilidade aqui? Não é apenas o que você fala, é o que você medita. É aquilo que você permite permanecer dentro de você. E isso precisa ser filtrado, porque nem todo pensamento que chega merece ficar. Nem toda interpretação precisa ser aceita. Nem toda emoção precisa ser alimentada. E aqui
entra uma prática que pode transformar completamente o seu dia a dia. Toda vez que um pensamento de reclamação surgir, você não apenas percebe, você responde. Você interrompe o ciclo. Você não permite que ele se torne dominante. Por exemplo, se vem um pensamento como "nada dá certo para mim", você não aceita isso como verdade. Você substitui. Você declara algo alinhado com aquilo que Deus já fez na sua vida. Você lembra de algo que deu certo. Você reconhece algo que está sendo sustentado. Você escolhe agradecer por algo concreto, mesmo que pequeno. E esse movimento, repetido ao longo do dia, começa a mudar o padrão. No começo, pode parecer cansativo, porque você está quebrando um hábito antigo, mas com o tempo, se torna mais natural. E aquilo que antes dominava a sua mente, começa a perder força. E aquilo que você começa a alimentar, passa a crescer, porque aquilo que você repete se fortalece, e aquilo que você interrompe se enfraquece. E isso vale tanto para a reclamação quanto para a gratidão. E aqui está algo que você precisa guardar. Você não precisa controlar todos os pensamentos que surgem, mas você pode escolher quais vão permanecer. E essa escolha, feita diariamente, constrói um novo caminho dentro de você. Um caminho mais leve, mais consciente, mais alinhado com a verdade. Mas para que isso se sustente no longo prazo, precisa deixar de ser apenas uma reação pontual. Precisa se tornar um estilo de vida, algo que você vive, pratica e desenvolve com constância. E é exatamente isso que vamos construir agora. Criando um estilo de vida de gratidão em meio à imperfeição. Existe um engano muito comum que impede muitas pessoas de avançarem. A ideia de que, para viver uma vida de gratidão, é preciso estar bem, resolvida, emocionalmente estável, com tudo organizado. Mas a realidade é outra. A gratidão verdadeira não nasce em um cenário perfeito. Ela é construída no meio da imperfeição, no meio de dias comuns, no meio de processos inacabados, no meio de emoções que ainda estão sendo ajustadas. E entender isso traz alívio, porque você para de se cobrar um estado ideal e começa a valorizar o progresso real. A gratidão não é um momento isolado. Ela não é algo que você ativa apenas quando lembra. Ela é algo que precisa ser incorporado na forma como você vive, na forma como você acorda, na forma como você interpreta o seu dia, na forma como você responde às situações. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, com constância. Com decisões simples que, repetidas, constroem algo sólido. Talvez você não consiga passar um dia inteiro sem reclamar, mas pode começar com um momento diferente. Talvez você ainda se sinta sobrecarregada, mas pode escolher, em meio a isso, reconhecer algo bom. Talvez você ainda esteja em um processo difícil, mas pode decidir não deixar que isso seja a única coisa que define a sua visão. E é assim que um estilo de vida começa a ser formado. Não com grandes mudanças imediatas, mas com pequenas decisões consistentes. Nos Salmos, vemos essa constância sendo construída. No Salmo 92 está escrito: "Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo." Não é apresentado como algo ocasional. É apresentado como algo bom, contínuo, parte da vida. Algo que faz bem para a alma. E quando você começa a viver assim, algo se estabiliza dentro de você. Você não depende mais tanto de como acordou. Você não depende mais tanto de como o dia começou. Você não depende mais tanto do que aconteceu ou deixou de acontecer. Porque existe uma base sendo construída. Uma base que sustenta você por dentro. E isso não significa que você não terá dias difíceis. Significa que, mesmo nesses dias, você não será completamente dominada por eles. Porque existe algo sendo cultivado, uma consciência maior, uma percepção mais alinhada, uma resposta mais madura. E aqui está algo importante. Você não precisa acertar todos os dias. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Você precisa continuar.
porque é na continuidade que a transformação acontece. É na repetição que o novo se consolida. É na prática que aquilo que parecia difícil começa a se tornar natural. E com o tempo, você começa a perceber algo diferente. A gratidão deixa de ser um esforço pesado e passa a ser uma presença constante. Ela começa a surgir com mais facilidade. Começa a aparecer em momentos que antes passavam despercebidos, e isso muda a forma como você vive. Mas existe um ponto final que conecta tudo isso. Um lugar onde tudo começa a fazer sentido. Onde a mudança não é apenas comportamental, mas profunda. E é exatamente para esse lugar que nós estamos caminhando agora. Quando o coração aprende a agradecer, a vida começa a fazer sentido novamente. Chega um momento em que algo dentro de você começa a se alinhar de forma diferente. Não porque tudo foi resolvido, não porque a vida se tornou perfeita, mas porque o seu coração já não responde como antes. Aquilo que antes te abalava profundamente, agora já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes te consumia por dentro, agora encontra resistência. Aquilo que antes te levava para um lugar de desânimo, agora não consegue mais te prender da mesma forma. E isso não acontece de um dia para o outro. É resultado de um processo, de decisões repetidas, de escolhas conscientes, de um coração que foi sendo treinado, reposicionado, fortalecido. A gratidão começou como um esforço. Parecia difícil, parecia forçado, parecia até, em alguns momentos, sem sentido. Mas você continuou. E aos poucos, aquilo que era esforço se transformou em base, aquilo que era uma tentativa se tornou uma postura, aquilo que era instável começou a se firmar. E agora, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que a vida não precisa estar perfeita para fazer sentido. Você começa a entender que Deus nunca deixou de estar presente, nem mesmo nos momentos em que você não conseguia perceber. Você começa a enxergar que, mesmo nas fases difíceis, existia cuidado, existia sustento, existia direção. E isso traz uma paz diferente. Uma paz que não depende de respostas imediatas. Uma paz que não se desfaz com qualquer dificuldade. Uma paz que nasce de dentro, porque foi construída em um lugar profundo. No Salmo 16 está escrito: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, há delícias perpetuamente. Percebe o que isso revela? A plenitude não está nas circunstâncias, está na presença. E quando o seu coração aprende a viver nessa realidade, tudo começa a ser visto de outra forma. Você continua vivendo desafios, mas não se sente mais perdida neles. Você continua enfrentando dias difíceis, mas não se sente mais sozinha. Você continua passando por processos, mas agora entende que eles não são o fim, são parte do caminho. E isso traz sentido, traz direção, traz esperança. E talvez hoje você ainda não esteja nesse lugar. Mas agora você sabe que ele existe. E mais do que isso, você sabe o caminho para chegar até ele. Um caminho que não ignora a dor, mas também não permite que ela defina a sua vida. Um caminho que não depende de perfeição, mas que se constrói com constância. Um caminho onde a gratidão deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma força que sustenta você todos os dias. E a partir de hoje, você não precisa mais viver no automático, não precisa mais aceitar a insatisfação como algo normal. Não precisa mais ser conduzida apenas pelo que sente. Você pode escolher lembrar, escolher confiar, escolher agradecer. E essa escolha, feita um dia de cada vez, vai continuar transformando tudo dentro de você. Porque quando o coração aprende a agradecer, a vida não fica necessariamente mais fácil, mas ela passa a fazer sentido novamente. Encerramento. Um coração treinado para permanecer. Agora você entende que o problema nunca foi apenas o que estava acontecendo ao seu redor. Era o que estava sendo construído dentro de você enquanto tudo isso acontecia. E algo começou a mudar. Talvez não de forma visível para quem está de fora. Talvez nem tudo tenha se resolvido como você gostaria.
mas existe um novo posicionamento sendo formado dentro de você. E isso é poderoso, porque a sua vida não é definida apenas pelas circunstâncias que você enfrenta, mas pela forma como você responde a elas. E hoje, você já não responde da mesma maneira. Você já não se entrega tão facilmente ao desânimo. Você já não aceita qualquer pensamento como verdade. Você já não permite que a insatisfação domine completamente o seu coração. E isso não aconteceu por acaso. Isso foi construído. Através de decisões, através de consciência, através de um novo olhar sendo treinado. E é exatamente isso que sustenta você a partir de agora. Porque quando os dias difíceis voltarem, e eles vão voltar, você não estará mais despreparada. Quando a mente tentar te puxar para o lugar antigo, você saberá reconhecer. Quando a insatisfação tentar se instalar, você saberá interromper. E isso muda tudo. Porque você não precisa mais viver refém do que sente. Você pode viver guiada pelo que decidiu construir dentro de si. E deixa isso muito claro dentro de você. A gratidão não é sobre ignorar a dor. É sobre não permitir que a dor tenha a última palavra. É sobre reconhecer que, mesmo em meio ao que ainda não está resolvido, Deus continua presente, continua sustentando, continua trabalhando. E quando você vive assim, algo se estabiliza. Você não entra mais em desespero com a mesma facilidade. Você não perde a paz com a mesma intensidade. Você não se sente mais perdida como antes, porque existe uma base, e essa base é espiritual. No Salmo 73 está escrito: "Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio." Percebe o que isso revela? Não é sobre ter todas as respostas. É sobre saber onde permanecer. E é isso que você aprendeu. Você aprendeu a permanecer. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem controlar tudo. Mesmo sem ver tudo resolvido. E isso é maturidade. Isso é fé. Isso é transformação real. E guarde isso com você. Você não precisa dar conta de tudo. Você precisa apenas continuar alinhando o seu coração, um dia de cada vez. E sempre que perceber que está se afastando desse lugar, volte. Volte para aquilo que te reposiciona. Volte para aquilo que te lembra quem Deus é. Volte para aquilo que te ensina a agradecer, porque esse caminho continua disponível. Hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. E à medida que você continua, algo vai se fortalecendo dentro de você. Uma fé mais firme, uma paz mais constante, uma confiança mais profunda. E isso não depende do cenário, depende da permanência. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: "Eu escolho agradecer." Não como uma frase comum, mas como um posicionamento consciente. E se você deseja continuar fortalecendo a sua fé e alinhando o seu coração, se inscreva neste canal. Aqui é um lugar onde a sua alma é lembrada de quem Deus é, mesmo nos dias em que você quase esquece. E nunca se esqueça disso. A sua vida pode não estar perfeita, mas o seu coração pode estar no lugar certo. E quando o coração está no lugar certo, você consegue atravessar qualquer fase sem se perder.